Graças a Deus, aleluia. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Vocês estão felizes hoje, igreja? Então, dá um glória a Deus aí, exalta o santo nome do Senhor. Ele já se faz presente e agora chegou um momento muito importante, né? Um momento da gente nos edificarmos, né? Que a palavra do Senhor fala para a gente que o povo perece por falta de conhecimento, mas aqui tem um povo que está buscando o conhecimento da parte de Deus. Aleluia. Nessa mesma oportunidade também quero cumprimentar nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já se encontra ali no telão. Hoje, como já foi mencionado durante o decorrer de todo o culto, é culto de EBT, Escola Bíblica para Todos, né? Estamos então aí dando início agora à nova revista. Já tivemos 2 revistas poderosíssimas aí que trouxe edificação para nós como indivíduos, como nós comunidade, aleluias, e isso até o final do ano, essa revista é para criar expectativa mesmo, né, de tempos de aprendizagem, né, que irá nos edificar, nos aproximar, né, irá se cumprir aquilo que nós temos recitado durante todo o nosso ano, né, a adoração, a santidade, o serviço, né, essa é a intenção de todas essas revistas. A lição na qual estudaremos hoje é a lição de número 2, que tem como título o livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito. Aleluias. Quem esteve aqui na última terça-feira aí, dá um glória a Deus aí pra gente. Aleluia. Na última terça-feira aconteceu algo de novo, né? Porque geralmente a gente dá início nas lições aos sábados e na terça-feira geralmente a gente dá a parte final, mas para cumprir o cronograma anual, né, se fez necessário a gente dar início, então, na terça-feira, e agora será assim as terças-feiras, a parte inicial e aos sábados a parte, então, final, juntamente com o resumo. E me coube a responsabilidade de, tanto na terça quanto hoje, a gente está trazendo isso, e eu louvo a Deus por essa oportunidade mais uma vez. O livro de Êxodo, como eu mencionei na última terça-feira, basicamente, ou em todo sentido, essa lição ela será ministrada no livro de Êxodo, né? Grande parte do que nós iremos aprender é acerca do livro de Êxodo. Então, eu deixei aqui o aviso, né? A solicitação, a indicação para todos aqueles que tiverem disponibilidade para estar lendo, né, o livro de Êxodo. Isso será de grande valia, pois irá proporcionar um melhor entendimento da parte que será ministrada aqui. Você chegará aqui mais atento e, como foi mencionado aqui, né, os mistérios serão revelados, porque você também tem feito a sua parte nos momentos, né, em casa também. Não é só ouvir a palavra de Deus na igreja, também temos que meditar na palavra do Senhor quando estivermos em casa, no carro, no trabalho, sempre que possível. Amém? Glórias a Deus. Pode pular. A leitura bíblica em classe, né, já foi lida aqui, se encontra em Êxodo, capítulo 1, do 1 ao 14. Pode pular, por favor. O nosso textuário. Nosso textuário se encontra, né, no livro de Gênesis, capítulo 50, o verso 25, que nos diz: E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Eu já mencionei que o livro de Êxodo será, né, estudado aqui em detalhes, e aí, porventura, você pode falar assim, mas essa verdade prática, que geralmente a verdade prática é o texto na qual ele permeia toda a lição. Você pode falar assim, mas a verdade prática se encontra em Gênesis, então deveria ser um de Êxodo. Mas, para a gente entender muito de Êxodo, se faz necessário a gente ler Gênesis, porque Êxodo é uma continuação da história de Gênesis. A gente vai entender porque o povo entrou no Egito, o povo israelita estava no Egito, mas como eles chegaram lá? Então, para a gente entender como eles adentraram a terra do Egito, se faz necessário a gente ler, então, Gênesis, principalmente da metade em diante, que a gente vai ver que através de Jacó, né, que foi mudado para Israel, e da sua descendência, que foi o primeiro a José a adentrar a terra do Egito. Aleluias! Mas sobre esse texto em específico, nos diz: E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos aqui. Isso aqui é algo profético da parte de José. Ele sabia que aquilo que o Senhor tinha prometido ao seu bisavô, ao seu tataravô, ao seu avô, ao seu pai, né, tinha uma promessa, e essa promessa não se cumpriria no Egito. Então ele sabia que um dia o Senhor visitaria aquele povo, e essa visita não seria uma visita como a gente é acostumado a ver, uma pessoa que chega, só que te cumprimenta e sai fora. Não, essa visita ele viria em resgate, em redenção, em libertação, para libertar aquele povo de outrora daquele cativeiro, daquela escravidão. E aí José faz esse pronunciamento. Essa fala é a última fala, no capítulo 50, verso 25, é a última frase de José, e ele menciona isso. Ele fala para o povo criar expectativa, para o povo esperar do Senhor que viria o socorro na hora determinada. Aleluias, glórias a Deus. Pode pular. A nossa verdade prática nos diz: os propósitos de Deus
são imutáveis e se cumprirão no tempo determinado por Ele. Aleluias. Então, nós todos aqui temos a plena certeza de que os propósitos de Deus realmente são imutáveis. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele cumpre. Mas a segunda característica que ela nos traz é cumprir no tempo determinado por Ele. E aí que entra uma questão no nosso tocante. Porque quantos de nós esperamos esses planos do Senhor se cumprir? Muitas das vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. E Deus não precisa de ajuda. E aí que entra o problema. Porque a gente pula etapas, pula processo. E temos que confiar no Senhor, esperar no Senhor. O tempo é dele, Ele sabe o melhor momento, Ele sabe o momento oportuno para verdadeiramente te entregar a sua bênção. Aleluias. Eu mencionei na última aula sobre um termo que eu ouvi, que é o agoralatria. Esse termo não existe, né? Foi mencionado por um pastor, mas o que é agoralatria? É quando a gente adora o agora. E nós estamos numa geração da ansiedade, onde pessoas estão ansiosas por conquistas, por promoções, por isso, por aquilo. Né, mas quando o Senhor promete, Ele cumpre, mas nós tenhamos que estar, né, esperançosos neles, confiando que Ele cumprirá, mas no tempo dEle. Amém? Pode pular, por favor. O resumo. Hoje, né, é a parte final, então, como eu mencionei na última terça-feira, eu tive a oportunidade de trazer os 2 primeiros tópicos, né, e hoje essa parte aqui, ela se encontra na introdução, e eu trouxe ela nessa perspectiva, porque eu acredito que ela resume tanto a lição de hoje, quanto a revista no seu modo geral. Mas é dito ali, nesta primeira lição, destacamos a aflição pela qual o povo hebreu passou no Egito por 430 anos. Então a gente entende que o povo, naquele cativeiro, naquele momento de escravidão, eles passaram ali, como a revista menciona, 430 anos. Foi muito tempo de espera, mas temos que confiar no Senhor, temos que esperar no Senhor, porque Ele sabe o momento exato. A continuação nos diz, o povo escolhido do Senhor foi cruelmente oprimido por Faraó. Nos fala, então, nós lemos, né, na nossa leitura bíblica em classe, sobre essa opressão que teve por parte do Faraó. Diante das atrocidades cometidas por Faraó, os israelitas clamaram a Deus. Então, aquele povo, por mais que eles estavam em um ambiente de idolatria, eles tinham aprendido sobre outros costumes, sobre outras maneiras, outra cultura, mesmo assim eles tinham ainda um resquício, eles tinham ouvido outrora José, e eles sabiam que tinha um Deus que tinha feito uma promessa para eles. E no momento, então, de aflição, eles clamaram aquele que realmente pode socorrer eles. Aleluias! E a parte final nos diz, o Senhor ouviu a aflição do seu povo e enviou um libertador para redimi-los. Aleluia, você pode pular, por favor? Bem, um breve resumo do tópico de número 1 e depois, possivelmente, do tópico número 2. O tópico número 1 nos diz, o livro de Êxodo, né? Ele é composto por 3 subtópicos. O primeiro diz, seu propósito, a escravidão e o clamor por libertação. No seu propósito, nós entendemos que ele fala que aqui o livro ele vai exercer, né, nos seus 40 e tal capítulos, sobre um ato redentivo. E esse ato redentivo é quando o Senhor, então, prepara, né, e coloca um libertador para libertar aquele povo. E esse ato redentivo a gente vê a execução da graça, da misericórdia de Deus, porque aquele povo, assim como nós todos, eles estão em um ambiente de pecado, eles não mereciam libertação, eles não mereciam a graça e a misericórdia do Senhor, mas o Senhor tinha uma promessa para aquele povo, então Ele capacita, levanta um libertador e promove então este ato de graça e de misericórdia, de redenção, e nós obviamente entendemos que tudo termina no nosso Senhor Jesus Cristo, e isso também cabe a nós entendemos que o Senhor levantando Moisés é também uma característica de Jesus Cristo, porque nós também não éramos merecedores da graça, da salvação, da libertação, mas em Jesus Cristo eu e você podemos ser salvos e um dia gozar da eternidade juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda característica, o segundo subtópico é sobre a escravidão, ele nos fala sobre essa escravidão, a característica que aborda sobre esse tópico, explicando o que acarretou essa escravidão. A gente entende, como eu mencionei no livro de Gênesis, a entrada de José no Egito, e lá, na altura que ele entrou somente uma família. A Bíblia nos fala que entrou 70 e José estava lá, 70 pessoas, isso acarreta uma família, é uma pouca, isso não se compara a uma nação. Mas com o decorrer dos anos, aos 430 anos, e também pela promessa que existia a Abraão feita, né, que seria maior do que a areia da praia, mais do que as estrelas do céu, esse povo, então, eles cresceram muito e se tornaram uma grande nação. E isso, José morreu, a geração de José veio a morrer, e aí trocou o faraó, chegou então a esse ponto
dele olhar para aquela nação que tinha se multiplicado de tamanha proporção, e ele temeu, porque estava ficando já proporcional ao Egito. E ele teve medo daquele povo, em um momento oportuno, se rebelar e ir contra o Egito. Então ele teve a brilhante ideia de oprimir aquele povo com escravidão, mas ele não sabia que aquele povo fazia parte da aliança do Deus Todo-Poderoso. E quanto mais ele apertava aquele povo, mais aquele povo crescia. E, obviamente, do medo, ele passou a temer, ele passou a subjugar aquele povo de tal forma que era a impressão que ele tinha, né? Quanto mais ele oprimia, mais ele pensava que as pessoas iriam diminuir, mas o nosso Senhor, ele anda na contramão do mundo. Aleluias! O terceiro subtópico do tópico número 1 é o clamor por libertação. Depois daquele povo ser oprimido, ser castigado, ser feito, né, todas as atrocidades possíveis ali pelas mãos de Faraó, o povo então recorda da promessa que Abraão tinha, que Isaac tinha, que Jacó tinha, e que José outrora deixou para eles, né, o aviso que um dia o Senhor visitaria eles. Então eles clamam ao Senhor por socorro, né? Ele olha para os montes e vejo de onde vem meu socorro vem do Senhor. E eles então entendiam isso e clamaram ao Senhor. E o Senhor, ele veio com provisão. É interessante que é dito lá que o Senhor lembrou-se, né? E porventura pode estar o questionamento, mas o Senhor pode se esquecer? Não, ele não se esquece. O que ele te promete, ele cumpre. Ele tanto dessa libertação que ele preparou Moisés antes mesmo do povo clamar ao Senhor. Moisés já estava sendo preparado desde criança no seu livramento de morte, era para a libertação desse povo. Então, quando o povo clamou ao Senhor, Moisés já estava sendo liberto. Aleluias! Pode pular, por favor? Tópico de número 2 fala sobre o nascimento de Moisés, né? Então, as características nos traz ali a perspectiva de alguns personagens, né? O primeiro é os israelitas no Egito. A gente entende, e eu falei na outra lição, né, o significado da palavra êxodo. O significado da palavra êxodo significa saída ou partida. Então, para a gente poder entender que houve uma saída, que houve uma partida, alguém teve que entrar, aleluias. E aí fala sobre a perspectiva dos israelitas no Egito. Então, eles adentraram a partir de José. José foi vendido como um escravo, né, pelos seus irmãos, por um momento ali de calúnia, de difamação. E ele chegou lá como um escravo, mas o Senhor tinha um propósito na vida de José. E José foi levantado de forma poderosa, que ele se tornou o segundo homem mais importante daquela nação. Aleluias. E aí, com o passar do tempo, José teve a oportunidade, devido a uma escassez de fome ali, de poder socorrer a sua família. Aleluias. Ele teve um reencontro com esses irmãos que outrora tinham vendido ele. E aí ele, num ato de graça e misericórdia, estendeu a mão sobre esses irmãos dele, trouxe toda a família dele, que, como eu citei, a Bíblia nos fala que foi 70, mais um que José já estava lá, e isso então se iniciou o processo de crescimento do povo israelita, do povo hebreu, naquele local ali do Egito. O tópico de número 2 nos diz: um bebê é salvo da morte. E a ênfase desse texto não é sobre o bebê, que no caso é Moisés. A ênfase desse texto é sobre a pessoa que cuidou deste bebê, que é a mãe, a família de Moisés, porque é relatado que para ela poder salvar este bebê, ela teve que descumprir uma autoridade. Faraó outrora castigou aquele povo com a escravidão, e vendo que o povo se multiplicava, ele fez outro decreto. Ele falou para as mulheres, no momento do parto, né, elas dessem um jeito de poder matar aquelas crianças. Isso também não deu certo, porque o Senhor colocou temor no coração daquelas mulheres. Depois, ele vendo que isso também não deu certo, ele fez outro decreto, que era para que jogasse aquelas crianças com menos de 2 anos no rio Nilo, e automaticamente as crianças iriam morrer. Mas aí, em um ato de desobediência para com as autoridades, mas com obediência para com o Senhor e no propósito do Senhor, Moisés então é salvo. Aleluias. No terceiro subtópico fala sobre a mãe de Moisés, e a característica que esse subtópico nos aponta é sobre nós aprendemos com ela, porque em um determinado momento essa criança Moisés, a gente entende e a gente vai aprender ao longo da revista, né, sobre a mãe de Moisés, que ela tem a oportunidade de criar novamente Moisés. A filha de Faraó acha ele, deixa ele com o tempo, a gente não sabe exatamente a quantidade de tempo, mas foi tempo suficiente para ela implementar nele o pouco que ela sabia sobre a sua nação, sobre o seu Deus, e ele cresce nesse ambiente. Aquele pouco de tempo é resultado, e isso se cumpre na palavra do Senhor, quando é dita, né, para a gente criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor quando eles é pequeno, para que quando eles crescerem eles não se desviarem. Aleluias. O quarto subtópico
fala sobre a filha de Faraó, que é outro personagem também importante nessa história de libertação, importante na vida de Moisés, porque porventura eu imagino que talvez aquela criança não tivesse sido adotada pela filha de Faraó, talvez ela não sobreviveria. Talvez Faraó, de alguma forma ou de outra, descobriria aquela vida daquele menino e ceifaria a vida dele, porque existia aquele decreto e a maldade, permeia o ser humano de forma grande. Mas, como era a filha dele, talvez ele abriu uma exceção, e é o que eu acredito, Aleluias? Então, basicamente, esse é o resumo. Caso você tenha curiosidade, convido você a estar vendo. Graças a Deus, nós temos a oportunidade das plataformas e já se encontra disponível. Pode pular, por favor? O tópico de número 3, que é o que nós teremos a responsabilidade no dia de hoje, para finalizarmos essas aulas, tem como título O Zelo Precipitado de Moisés e Sua Fuga. Teremos então 3 subtópicos: Moisés é levado ao palácio, o segundo é o preparo de Moisés e o terceiro, a fuga de Moisés. Aleluia. Pode pular, por favor? O primeiro, Moisés é levado ao palácio. Eu convido a toda a igreja a estar lendo juntamente aí, para estar nos auxiliando. No 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Nós aprendemos, de forma resumida aí, no primeiro subtópico aí, sobre o propósito do livro de Êxodo. Nós aprendemos aí no segundo também sobre o nascimento, as características, os personagens, as pessoas que cooperaram, para aquele nascimento, aquele livramento da parte do libertador da vida de Moisés. Mas agora, nesse terceiro subtópico, nós iremos aprender sobre como Moisés se tornou o libertador. Essa é a grande ênfase desse tópico, Eu já mencionei algumas coisas do tipo aqui sobre o livramento de Moisés, mas basicamente Moisés nasceu em um momento drástico, em um momento em que o povo se encontrava em escravidão. Ele nasceu em um momento também em que existia um decreto, uma perseguição da parte de Faraó. Então não era o melhor momento propício para um libertador, na nossa perspectiva, obviamente. Na perspectiva de Deus, não existe momento ruim, não existe momento difícil. Todo momento para ele é oportuno. Aleluias. Mas todo esse processo de Moisés ser salvo, e a lição nos menciona isso, o Senhor esteve cuidando em detalhes. A gente observa que quando a mãe dele coloca ele naquele cesto, no rio, e a irmã dele fica vigiando, E aí no momento oportuno ela vê que a filha de Faraó, no horário certo, vai lá, pega a criança, justamente a filha de Faraó. Isso é coisa para Deus, realmente. Poderia ser qualquer outra pessoa que estivesse naquele momento, mas justamente a filha de Faraó. E aí sua irmã fica ali, tomando conta, vendo, ela corre, faz uma sugestão que, aos olhos, a mente da filha de Faraó, ela acha interessante, e ela concorda, sem muito argumento. Eu acho que qualquer um de nós nessa situação, talvez a gente pensaria 1, 2, 3 vezes, mas a Bíblia nos relata de forma simples que ela aceita aquilo de forma prática. Isso a gente vê que é o Senhor cuidando, é o Senhor que ministra os corações, é o Senhor que endurece, é o Senhor também que amolece os corações no momento oportuno para aquilo que Ele deseja. A lição nos fala ali sobre um dos momentos mais difíceis da vida de Moisés, que é quando ele foi para o palácio. Inclusive é o texto, Moisés é levado para o palácio, aleluias. E por que eu falo, quando eu falo um dos momentos mais difíceis, porque existe uma certa dificuldade em ele ter ido para o palácio. E quando a gente fala palácio, talvez você fale assim, Gabriel, mas qual a dificuldade em ir para um palácio? Você está indo para um palácio, lá você vai ter mordomia, você vai ter servos, vai ter empregados, você vai ter toda a bajulação necessária. Mas, primeiramente, como um momento difícil, porque se separar da sua mãe, separar da sua família, acredito eu que isso não tenha sido fácil. Só de nós nos colocarmos, ter um pouco de empatia, nos colocar no lugar de Moisés. Imagina, por mais que você tenha que ir para um palácio, para o melhor lugar dessa terra, mas você tem que se separar da sua mãe, da sua família, daquele amor verdadeiro. Isso não é fácil para nenhuma situação, para nenhuma criança, tanto para quem está deixando, quanto para quem está indo. Aleluias.
outra situação também que se aplica nessa ida para o palácio também, é que ele estava indo para uma realidade que ele não conhecia, ele não sabia o que poderia acontecer com ele. Ele estava indo para uma família que ele não sabia se ele iria sofrer humilhação, rejeição, por mais que ele ia ser adotado pela filha de Faraó, mas ele não sabia o que ele iria poder receber daquela família. E eu acredito que ele até tenha passado por essas situações. As pessoas, sabendo que ele era um hebreu, né, eles criaram um certo inimizade para com aquele povo, então ele possivelmente teria sofrido uma retaliação ali, sofrido bullying, sofrido, né, uma discriminação da parte daquela família, aleluias. E também o risco de vida que ele correu, né? Eu acredito também que se o Senhor não ministra o coração de Faraó para bradar ali e não exercer a fúria dele sobre aquele pequeno hebreu, né, possivelmente ele teria matado sem nenhuma dó, sem nenhuma piedade. Aleluias. E como eu disse, né, ir para o palácio, a gente imagina que seja uma perspectiva muito interessante, né? Mas observando essa história de Moisés, a gente vê que o palácio nem sempre é a impressão que nós temos. Aleluias. E essa lição nos trará uma perspectiva sobre entendimento de que o lugar que nós estamos não é a prioridade. Aleluias. Por muito que nós criamos expectativa de lugares, vão ser mais importantes na nossa vida. Às vezes a gente cria essa expectativa, né? Eu vou para tal lugar, quando eu ir para tal empresa, quando eu subir de tal cargo, quando eu estiver em tal país, quando eu estiver em tal patamar, pronto, eu estou satisfeito. E às vezes isso não acontece, às vezes isso é pura expectativa, pura ilusão da nossa parte, né? E Moisés, mesmo estando no palácio, mesmo comendo igual as pessoas tinham oportunidade, com os alimentos, com a mordomia que tinha no palácio, estudando, porque a gente sabe que ele teve essa oportunidade de estudar como as pessoas que moram no palácio, e dormindo, tendo a melhor mordomia que o palácio tinha, ele ainda não se sentia pertencente àquele lugar. Aleluia. E isso era a intenção do Senhor ministrar na vida de Moisés. A gente vai entender ao longo dos anos que isso fazia parte do propósito do Senhor. Em Êxodo capítulo 2, o verso 11, nos diz o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos hebreus. Então ele estava englobado em uma cultura, em um momento, em uma família, né, rica, poderosa, em um palácio. Mas quando ele teve a oportunidade de sair, já adulto, depois de muito tempo naquela cultura, naquele ambiente, ele vê um hebreu e um egípcio, e os olhos dele enxergam a irmandade nos hebreus. Então, por mais que ele cresceu naquele ambiente, depois de muitos anos, ele não se enxergava um egípcio, mas ele se enxergava um hebreu, porque ele viu os irmãos e se enxergava, aquele é meu irmão, não é o egípcio que está espancando, porque ele poderia muito bem não enxergar o espancamento, mas a correção, mas ele enxerga, né, o espancamento para com o irmão dele, ele tem empatia com aquilo que pertence a ele, né? Então, essa é a intenção desse tópico, né, uma das principais intenções, não deixar, né, que o lugar defina quem você é. Aleluias. E isso calha muito bem aqui na nossa perspectiva, principalmente aqui em Portugal e nos outros países. Sobre nós, temos grande parte aqui que somos imigrantes, aleluias, estamos em outra cultura, em outro momento, isso calha muito bem para nós. Querendo ou não, Moisés ali, ele estava sendo um imigrante, aquilo não era a verdadeira nação dele, ele era um hebreu, ele estava num contexto egípcio, então aquilo mexia com ele. Mas isso calha muito bem para nós, né, no quesito crente, no quesito evangelho, no quesito, né, irmão em Cristo Jesus. Porque o lugar não pode definir quem você é. E a gente entende que esse lugar não pode definir porque a gente vê que, às vezes, a gente pensa que o lugar é a principal questão. Mas olhando para o pecado, por exemplo, né? Adão, lá no paraíso, no palácio, podemos assim dizer, no conforto, ele caiu, ele pecou, ele pereceu. Mas Cristo Jesus, no deserto, longe de toda a comodidade, ele venceu o pecado. Aleluias. E é isso que nós não podemos deixar, que o lugar nos corrompa, né? Que aquilo que o lugar proporcione, né, determine quem você é. Aleluias. Mas que você entenda que quem realmente você é, independente do lugar, independente do contexto que cada um de nós estejamos. E sobre esse que eu citei aqui, Jesus ter sido tentado no deserto, em Mateus capítulo 4, do 8 ao 10, nos diz: essa é a última tentação do Senhor, depois que ele foi batizado e levado ao deserto, e o diabo tenta ele, essa é a última tentação. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele mostrou todos os palácios, ele mostrou todos os paraísos, ele mostrou tudo de melhor que existia.
e disse-lhe: tudo isso te darei se prostares e me adorares. Era simples a princípio, né? Só se prostrar e me adorar. Aleluias. Mas Jesus responde: retira-se de Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só ele preste culto. Aleluia. Naquele momento o Senhor, com toda a ênfase, com toda a autoridade, ele mandou Satanás se afastar, porque ele sabia que nada iria corromper ele, nada valeria a pena ele se prostrar diante de Satanás, nem os palácios, nem o paraíso, nada. Aleluia, que isso não iria corromper ele, por mais que isso seja tentador, mas que nós entendamos, né, que o nosso único louvor, nossa única adoração, nosso único culto, nosso único sacrifício vivo é somente ao nosso Deus, né? Então que os lugares, que a mordomia não defina quem você é, mas que Cristo Jesus, né, possa definir, que Ele possa trazer isso sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Graças a Deus. Tópico de número 2, o preparo de Moisés. Convido a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. O tópico número 2 tem como título, né, o preparo de Moisés. Como a lição destaca, Moisés, por estar no palácio, né, e ser filho da princesa, da filha de Faraó, ele teve privilégios acerca da educação, acerca do seu forjamento como homem, como, né, sociedade, como tudo. E a gente entende que o Egito, naquela época, ele era comparado com uma potência mundial. Então, o Egito era Estados Unidos de hoje, o PIB era melhor, a educação era melhor, as faculdades eram melhor. Tudo que existia no Egito naquela época era da melhor qualidade, né? Era a referência do mundo naquela altura. Então, imagina ele, né, trazendo para um contexto, para uma realidade de hoje, sendo neto do presidente dos Estados Unidos. Ele tem acesso a coisas que inimagináveis para nós. E isso que Moisés possivelmente teve. E o interessante é que Deus usa isso, e a lição nos menciona, né, sempre que necessário. O Senhor, de forma poderosa, de forma simples também, usou isso quando se fez necessário. Isso nos faz entender que nada do que acontece comigo, com você, isso é em vão. O Senhor tem propósito, Ele tem objetivo para todas as coisas. E, obviamente, você pode falar assim: Gabriel, mas isso se aplica na questão de Moisés porque ele teve educação. E talvez você não tenha tido essa educação, se comparada com a educação que Moisés e com as pessoas têm muitas oportunidades. Mas quando eu digo tudo, é tudo. Até os momentos de aflição, nos momentos de dificuldades, isso tem nos forjado, isso tem trago um aprendizado para mim e para você. Aleluia. Se porventura você vai comer uma comida que está quente e você queima a sua língua, é o momento de aprender. Você fala: não, da próxima vez eu vou esperar a comida esfriar. Eu vou tentar esfriar ela. Então a gente tem que buscar aprender. Isso é uma perspectiva de como olhamos para todas as situações. Mas no caso de Moisés aqui, a gente vê que ele teve esse forjamento, ele teve essa oportunidade de ser educado, de ser capacitado em várias características, né? Mas ao vermos a história de Moisés, todo esse preparo não era suficiente para ele se tornar libertador. A gente entende que ele estava numa grande potência, a gente entende que ele teve todas as possibilidades possíveis ali naquela altura, mas isso não fez dele um libertador pela sua força, né? Aleluia. Ele até tentou proporcionar libertação para o povo ali. A gente leu outrora ali em Êxodo 2, ele ataca um egípcio ali com o instinto de libertador, mas aquilo não era verdadeiramente a intenção do Senhor, não era pela força de Moisés, pela capacitação de Moisés. Aleluias. Em Êxodo 3, capítulo 10, né? Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Isso é o Senhor falando com Moisés. No verso 11, Moisés responde, de Êxodo 3. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Como eu mencionei, ele tinha todas, né, as características, a formação necessária para libertar aquele povo, na nossa visão, mas mesmo assim ele olha e fala para o Senhor, né, quem sou eu para apresentar-me diante do faraó e tirar os israelitas do Egito? Aleluias. Aqui vemos um Moisés que teve toda a educação, toda a capacitação, mas ele próprio se definindo, né, incapaz, inapto, né, para poder
cumprir com aquilo que o Senhor outrora tinha solicitado ele, né, para fazer. E, novamente, nós voltamos para a perspectiva do primeiro tópico, né, que não se trata do lugar e suas opções, mas sim de quem está com você. Aleluias. E isso, depois dessa recusa da parte de Moisés, em Êxodo capítulo 3, verso 12, Deus diz assim: Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envio quando você tirar o povo do Egito. Vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aleluia. Então não interessa a sua missão, não interessa a responsabilidade, Deus vai estar contigo. Aleluias. Não se apegue, porque a questão desse tópico é isso: não se apegar, né, à nossa capacitação, não se apegar à nossa formação, não se apegar àquilo que nós achamos que somos capazes, mas se apegar a quem enviou. E muitas das vezes existe essa certa dificuldade da parte do nosso entendimento, né? Essa palavra, ela falou comigo, né? E eu acredito que ela fala com todo mundo, porque se fosse pelo meu currículo, né? Se fosse pelo meu diploma, pela minha capacitação, pela minha inteligência, é óbvio que eu não estaria aqui agora. Sem sombra de dúvida, eu não estaria aqui agora. Primeiro que eu não tenho um currículo, primeiro que eu não tenho, né, um bacharel em teologia, então eu não me sentiria incapaz de poder estar subindo aqui e poder ensinar algo à igreja, num culto de EBT, um culto de sábado, que é um culto que tem uma relevância, né, ele tem um significado importante na vida de cada um aqui. Através das EBTs, eu aprendi, através dos cultos de ensino, que é formado pastores, é formado grandes homens de Deus. E aqui o Senhor tem me colocado, tem me levantado, não somente a mim, mas infinitas pessoas Ele tem levantado em várias adefas. Aleluias. E aí é isso que tem que promover na gente. Aleluias. Não existe só essa característica da capacitação, mas, obviamente, existe a timidez, e eu me declaro tímido. Existe o temor, existe o medo, existe a vergonha, existe o achismo de que você não é capaz, e a gente se sente incapaz muitas das vezes. Né, em específico, para mim poder estar ministrando aqui hoje, eu vim saber disso essa semana, porque houve toda, né, uma situação aí, um imprevisto, e eles me falaram, e eu na correria, na responsabilidade, né, a gente poderia muito bem se achar incapaz e recusar, mas existe uma característica que eu prezo e eu carrego comigo, que é nunca dar não para as coisas do Senhor. Aleluias. E isso tem proporcionado, isso tem me forjado, né, a viver a dependência da parte de Deus. Aleluias. E este é o momento em que nós temos que exercer, ser dependentes do Senhor, né? Quando nós somos dependentes, e é isso que Ele mais deseja, aleluia, porque quando nós colocamos a capacitação nossa acima de Deus, nossos planos podem ser frustrados. Quando nós colocamos o nosso currículo, a nossa aprendizagem, a nossa inteligência acima das coisas do Senhor, isso pode possivelmente ser frustrado. Mas quando nós colocamos a nossa dependência no Senhor, Ele suprirá toda a nossa falta. Aleluias, graças a Deus. Tópico de número 3, para a gente poder finalizar, a fuga de Moisés, né? Então, convido a igreja também a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. O tópico número 3 nos diz sobre a fuga de Moisés, né? Então, a perspectiva que a lição nos traz, né? Moisés, ele morava, ele tinha uma família, ele tinha uma rotina, ele tinha tudo, né, que uma pessoa normal tem para se sentir à vontade, em um local, em uma casa, em um lar. Mas ali é mencionado na parte amarela ali, né? Estava no Egito, mas não pertencia àquele lugar. Né? Então, a gente lendo a história de Moisés, e no tocante ao título ali, a fuga de Moisés, e ele não se sentia daquele lugar, ele foge daquele lugar, vale a pena a gente observar. Eu convido quem desejar abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, né? Estaremos lendo alguns versos aí, a gente poder observar isso de melhor. Mas, em definição, naquele momento ali em Êxodo 2, a gente vê aí, entre aspas, uma crise de identidade da parte de Moisés. Aleluia, a gente lendo, a gente vê que Moisés, ele estava nessa situação, e a gente vai ver que isso faz parte do processo do Senhor. O Senhor verdadeiramente nunca deixou que Moisés implementasse de forma completa, plena, o Egito dentro do seu coração. E isso acarretou que ele não sabia se ele era verdadeiramente hebreu, se ele era verdadeiramente egípcio, e isso acarretou nele uma crise, né, de identidade sem saber. Em Êxodo capítulo 2,
o verso 11 e o 12 nos diz o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e se escondeu na areia. Isso aqui foi o que proporcionou essa fuga dele. Aleluia. O que deu início também a essa crise de identidade da parte dele. Porque Moisés estava no contexto, ele foi adotado por uma família egípcia, mas ele, quando olhou, eu já mencionei isso outrora, ele enxergou a irmandade hebreia. Então, ele era um cara que vivia como um egípcio, ele tinha todas as características de um egípcio, ele tinha as oportunidades de um egípcio, mas ele se identificava como um hebreu. E isso surgiu essa questão. Ele, então, exerce ali, né, o seu primeiro intuito, o seu primeiro instinto de libertador, e ele, indignado com aquela situação, ele, então, comete um pecado, né, que é o assassinato. Ele, então, mata, né, aquele egípcio que estava outrora maltratando o seu irmão, e no verso seguinte a gente vê que ele é descoberto, e aí ele então foge para Midian, como é mencionado também no final da lição. Lá em Êxodo também, alguns versos seguintes, 16, 17, nos diz o seguinte: ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, elas foram buscar água para encher o bebedouro e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-los dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao seu rebanho. Aqui, novamente, o instinto de libertador, de defensor. Moisés tinha isso. Moisés não aguentava ver uma injustiça que ele queria poder auxiliar, ele queria poder intervir. Aleluia. Mas a ênfase disso aqui é o que traz a visão daquelas moças que outrora ele defendeu. As moças, né, elas vão ter com o pai depois e elas dizem as características que elas enxergaram Moisés. Moisés fugiu pensando que talvez fosse um hebreu, porque ele defendeu o seu irmão. Mas quando ele chega lá e defende essas meninas, e elas chegam para falar com os pais, elas falam que um egípcio me ajudou, me auxiliou. E por que isso? Porque talvez ele estava vestido como egípcio, talvez ele falava como egípcio, talvez ele se comportava como egípcio, talvez ele lutava como egípcio, e todas as características do egípcio. Essa crise de identidade formou nele, que outrora ele saiu de lá do Egito, confiando, né, achando que ele possivelmente era um hebreu, mas quando ele chega para defender, ele ainda está com os trajes, ele ainda está com os costumes, ele ainda está com as vestimentas, com a fala, com as palavras, com as gírias de quem é um egípcio, né? E aí as mulheres fazem essa definição. No verso 18 e 19, elas dizem assim: quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, que era o sacerdote, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Aleluias. Mas com o passar do tempo, né, e aí o Senhor, a gente entende que isso é o propósito do Senhor. Ele não desejava que Moisés impregnasse, né, aquela cultura egípcia sobre ele, então tirou ele de lá, proporcionou essa fuga. Aleluia, ele chegou lá, teve acesso a essas meninas. No verso seguinte, a gente vai ver, né, que então o Reuel aqui, o sacerdote, ele se agrada de Moisés, convida Moisés para poder morar com eles, e nisso, no contexto lá, ele oferece uma das filhas, ele se casa com uma dessas filhas, constitui famílias, e aí no verso 22, Moisés entende algo poderoso. No verso 22, Êxodo 2, 22, nos diz: ela deu à luz um menino, a esposa de Moisés, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Aqui Moisés entendeu quem ele era. Ele não era nem um hebreu, ele não era nem um egípcio. Ele era um imigrante em terra estrangeira. Aleluias. E em outras traduções, isso aí nos traz a perspectiva de que ele é peregrino, né? E o interessante é que a gente vai ver uma das principais características de imigrante. Tem imigrante aqui na igreja? Amém. Então, uma das principais características de imigração aqui é a dependência da ajuda. Aleluia. Quando nós todos chegamos aqui, nós somos dependentes. Nós dependemos de uma pessoa para um documento, nós dependemos de outro com ajuda, nós dependemos daquilo, nós dependemos daquilo outro. É uma característica que aborda o imigrante. Existe, né, uma lei, quando o Senhor institui as leis, sobre ajudar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, porque nós, imigrantes, e a gente pode falar com categoria, a gente se faz necessário uma ajuda. E isso nos traz a perspectiva de nossa insuficiência.
Aleluia. Nós não somos suficientes, autossuficientes. Nós precisamos de ajuda. Nós não temos que ter o orgulho maior do que tudo de entender que nós não temos essa ajuda. E aí é essa questão que Moisés entende, que ele não é um hebreu, ele não é um egípcio, mas ele é um imigrante que precisa, ele não é suficiente, mas ele precisa da ajuda de quem pode ajudar. Aleluias. Moisés entendeu, né, que nenhum lugar iria definir ele, nem tanto o lado hebreu, nem tanto o egípcio, mas ele era um dependente, né, da graça e da misericórdia de Deus, né? Na verdade, quando nós olhamos para essa perspectiva que a lição nos traz da fuga, isso não era uma fuga, né, mas sim uma revelação da dependência de Deus. Ele outrora saiu de lá, tentando ser o libertador, tentando exercer ali o seu ato de justiça, e não teve êxodo. Ele foi descoberto e corria risco de vida. Ele foi tentar ajudar também, e porventura teve êxodo ali naquele momento, mas aquilo não era o propósito maior da parte do Senhor. O que o Senhor tem para ele era maior, né? Com essa lição, então, né, Deus nos diz que o palácio, ele não é o mais importante, que as oportunidades que o palácio nos dá não são as mais importantes, que a fuga, muitas das vezes, né, ela se faz necessária para nós termos uma revelação do que é mais importante, que é a dependência da parte do nosso Senhor. Né? O interessante é que lá em João, capítulo 6, verso 68, Simão Pedro, né, ele, outrora, Jesus faz uma pergunta para ele: e vocês? Vocês não vão? O Senhor faz uma ministração, faz uma exortação bem perigosíssima ali, e alguns discípulos não conseguem, né, entender aquilo, e aí eles vão saindo, e aí o Senhor faz essa pergunta para aqueles 12 discípulos: vocês não vão? E aí o apóstolo Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Não é para onde, mas é para quem iremos. Se trata de pessoa, não de lugar. Independente do lugar que eu ou você vá, isso é indiferente, aleluias. É paraíso, é deserto, é o palácio, seja onde for, o importante é com quem nós estamos. E aqueles discípulos, e Pedro tinha entendido que aonde ele fosse, somente o Senhor seria o suficiente, somente o Senhor guardaria, protegeria, é a suficiência para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas soluções. Aleluias. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Pode passar, temos a conclusão ainda, né, para ser lida? Conclusão. Ao estudar os primeiros anos da vida de Moisés, vemos que o Senhor tem um plano definido para cada filho seu. É nosso dever obedecer a Deus, mesmo com as nossas imperfeições. Assim como fez Moisés, conseguimos fazer isso pela poderosa presença em nós do Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Atos 5, verso 32. Pode pular? Próxima aula, lição de número 3, um libertador para Israel, parte inicial. Convido a toda a igreja, né, a se colocar sobre os vossos pés. Quero agradecer aqui pela rica oportunidade, agradecer a vida de cada irmão que aqui se encontra, agradecer pela liderança que tem confiado na gente, a você de casa também, continue aí, que estaremos passando agora a palavra para quem de direito, para o nosso evangelista Ícaro Souza. Aleluia.